Livro Na Próxima Dimensão, de Carlos Bacelli e Dr. Inácio Ferreira, capítulo 21. O caso de Nélio, talvez, induza muitos companheiros espíritas a refletirem assim. Ora, se ele prevaleceu da mediunidade para objetivos tão escusos e, ainda por cima, cometeu suicídio, como é que pode estar merecendo tanto amparo e atenção da espiritualidade superior? Em primeiro lugar, devo esclarecer que eu não faço parte da espiritualidade superior e nem o hospital que fui chamada a dirigir se localiza nas altas esferas. Em segundo lugar, digo-lhes que o chamado, entre aspas, Vale dos Suicidas, aos poucos vai se saneando por aqui. Vocês, os encarnados, com todas as limitações que lhes são impostas pela vida da matéria, porventura consentiriam que o Vale dos Leprosos fosse uma realidade no mundo de hoje? Já não existe uma certa mobilização em nível internacional para se combater a fome e cuidar das vítimas do HIV? Apesar dos pesares, a solidariedade vem conquistando adeptos e os direitos humanos são defendidos pelos vanguardeiros do progresso moral da humanidade. As entidades sofredoras, não importa o equívoco que tenham cometido, desde que se arrependam e se predisponham a repará-lo, recebem, além da morte, a necessária e imprescindível assistência. Aliás, não é outra coisa que nos manda a caridade. Outrora, mesmo deste outro lado, havia escassez de trabalhadores conscientes e, por este motivo, não bastávamos para atender à grande demanda de espíritos necessitados. O aparecimento do Espiritismo nos tem ensejado enormes benefícios, tanto a encarnados quanto a desencarnados, que, mais bem organizados e lúcidos, temos fundado instituições nas proximidades da dor. Assim como os nossos irmãos de ideal vêm erguendo núcleos de assistência na periferia, diversos grupos socorristas têm sido inaugurados por nós outros nas regiões inóspitas da vida espiritual. Tão somente os espíritos recalcitrantes e que deliberam não ser atendidos permanecem vagando nos caminhos do além, e muitos realmente o fazem por tempo indefinido. No antigamente considerado Vale dos Suicidas, foram construídas enfermarias e hospitais, escolas e oficinas de trabalho, pois aos nossos irmãos que cometeram o gesto translocado e ilusório de autoextermínio é suficiente para corrigenda o fato de saberem o que os espera numa nova existência no corpo. Nós, os homens, não somos chamados a ser os agentes da lei do karma, sem que careça ser por ninguém incentivado a isto. Cada qual colherá o que plasma. Se a misericórdia não fundasse de comum acordo com a justiça divina, não teríamos medicamento para a dor e a inteligência humana não se exercitaria no sentido de tornar a vida menos sujeita às vicissitudes. As regiões espirituais mais próximas ao orbe têm sido gradativamente colonizadas. Por aqui, a escassez de servidores de boa vontade é também uma realidade. Muitos dos que deixam o corpo, a imensa maioria, para ser mais preciso, giram na órbita dos próprios interesses e não se importam com os outros. A tarefa a que o Espiritismo nos conclama estende-se aos dois lados da vida. Espíritos existem que,
quando não pensam da cabeça para cima, prende-se ao que lhes acontece dos pés para baixo. Vejamos se consigo ser mais claro no que pretendo explicar. Entre os desenfaixados do corpo físico, raros os que renunciam aos próprios anseios de ascensão e os que se desapegam dos compromissos pessoais que os reclamam na terra. As favelas do mundo, nas quais tantos seres humanos se expõem à influência negativa do meio e enfrentam a prova da indiferença social, não são da vontade de Deus. A fome, a guerra, as epidemias, as desigualdades, a ignorância e as suas consequências originam-se do descaso do homem. Os desencarnados que perambulam sem rumo além da morte constituem-se em desafio para nós, os que, em nome do Cristo, necessitamos ampará-los. Que mãe ou pai, fora do corpo, deixaria o filho querido à mercê das trevas? Os chamados enfermos purgatoriais existem nas proximidades da crosta e que se prolongam no interior do planeta desapareceram não apenas pela transformação moral daqueles que os povoam, mas também pela solidariedade dos que se dispõem ao sacrifício de descer para ajudar. Se o Cristo não tivesse tomado a iniciativa de peregrinar, ele mesmo entre os vales ensombrados do mundo, trazendo consigo a luz das esferas resplandecentes de onde provinha, é possível que até hoje estivéssemos mergulhados na noite profunda de indefinível tormentos. O trabalho com Nélio continua. As crises se repetem, mas a cada instante de lucidez conversamos e, nos últimos dias, ele está mais calmo. Realmente não é fácil vencer obstáculos no mundo, pois tudo parece conspirar contra quem deseja ser correto. A própria sobrevivência de quem procura ser honesto não é fácil. Ganhar o pão com dignidade é permanentemente desafio numa sociedade que, infelizmente, se caracteriza pela inversão de valores. Os justos, quando não são perseguidos, são esquecidos, relegados a plano de menor importância. Mas, digo-lhes, vale a pena ser coerente e perseverar naquilo que se crê. Deste outro lado, o que conta é o real valor. Os espíritos arbitrários, levianos e irresponsáveis não se encontram depois da morte e, atraídos pelos que se lhe assemelham, aprisionam-se a determinadas situações das quais não se liberarão tão cedo. Em um dos diálogos que mantive com Nélio, ele me perguntou por Chico Xavier. Doutor Inácio, que notícias o senhor me dá do nosso Chico? Estive com ele em Uberaba certa vez. Ao cumprimentá-lo, lembro-me que ele falou. Nélio, meu filho, vigilância, vigilância. Você tem um caminho promissor à sua frente, mas vejo muitas pedras de tropeço. Vigilância e humildade, meu filho. Fecha aspas. Fiquei surpreso, pois como é que ele podia estar me chamando pelo nome se nunca tínhamos nos visto? Em poucas e discretas palavras respondeu a todas as minhas perguntas. Infelizmente, eu andava com a cabeça nas nuvens e assim que me afastei da presença de sua luz, as sombras se aproximaram. Como é que ele está? Quando fui vê-lo, há cerca de 20 anos, todos comentavam que a sua desencarnação estava prestes a ocorrer. Então, respondi, depois disso ele ainda viveu muito. Chico Xavier desencarnou dias atrás.
Como? Ele já está conosco? Conosco, meu filho, no plano espiritual, mas não sabemos exatamente onde. O senhor esteve com ele? Não. Com um grupo de amigos, os acompanhei à sua chegada entre nós, mas uma luz o arrebatou. Nélio, emocionando-se, começou a chorar. Como sou infeliz, meu Deus! Chico Xavier era o meu ponto de referência, mas fiz tudo ao contrário. Eu não queria estar na situação dele. Quem sou eu? No entanto, se tivesse seguido os exemplos, conte-me mais, doutor, por favor. Ouvir falar de Chico sempre me traz um bem enorme. Ele venceu, meu filho, superou as derradeiras provas do espírito que não lhe respeitaram sequer a velhice debilitada e deixou o corpo mansamente na solidão do seu quarto humilde, simplesmente fechou os olhos e desligou-se. Ah, como é difícil ser fiel! Coitado de mim que permiti que o desespero e a descrença me envolvessem. No corpo eu ainda podia caminhar, porém agora rastejo. Doutor Inácio, com raras exceções, nós não estamos preparados para ser médiuns. Como administrar uma vida santa vivendo no pecado? Porque o talento antes que estejamos espiritualmente aptos a recebê-lo. A mediunidade complicou a minha vida. Nélio, com tudo quanto lhe aconteceu, não fosse a mediunidade, você sequer teria maior consciência da própria existência. Podemos acusar os olhos porque não sabemos direcioná-los para o bem? Se fôssemos condenar as mãos, pretextando que não sabemos utilizá-las de maneira conveniente, teríamos um mundo de manetas.